Agora, fique comigo, a gente vai tratar então com você o tema desta manhã, que eu tenho certeza vai contribuir muito com a sua compreensão, dando segmento sobre isso que eu falei aqui logo no início, tá? Eu vou só separar aqui o material que eu vou usar para você, com você, ao vivo e a cores. A sala tem dessas coisas, né? Mas está tudo prontinho, não vai ser, muito embora não fosse eu que iria pregar hoje, o que eu vou passar para você não é fruto de improviso, tá? É fruto de muito estudo, de muita dedicação ao estudo da palavra de Deus. Tá joia? Então, eu vou procurar um primeiro arquivo que eu vou usar com vocês aqui. Ele está no meu computador, já separei. Então, eu vou abrir os dois e deixar prontinhos para a gente utilizar daqui a pouco. E você vai ser bem abençoado com a mensagem de hoje, tá? Fique tranquilo, vai ser uma benção. Eu tenho me preocupado é, muito com a ideia da manutenção da identidade adventista. Nós temos uma identidade. A igreja ela foi chamada com um propósito, fim específico, ela foi estabelecida com Deus com propósito. E eu tenho me preocupado com esta ideia e quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a identidade cristã, um estilo de vida, tá? Então, o primeiro recorte desta mensagem, ela vai estar concentrada em três etapas. Eu quero que você coloque no seu coração três etapas hoje dessa mensagem. Eu vou falar sobre o modelo que nós, o modelo que nós devemos copiar para viver como adventistas do sétimo dia. Vou falar para você sobre a estrutura missional da igreja, estrutura que Deus montou para o cumprimento da missão. E também vou falar sobre o método que o Senhor estabeleceu para o cumprimento dessa missão. Então, eu vou falar com você sobre o modelo que você deve copiar, a estrutura, os trilhos por onde a gente deve colocar o nosso trem, vagão, trem, para singrar na terra, e vou falar para você também sobre o método no qual o Senhor disse que nós devemos nos dedicar para cumprir a missão, tá bom? Então, presta atenção, a estrutura toda vai estar nesse recorte: modelo, estrutura e processo, método. Aí deixa eu dizer bem uma coisa para você. A gente não pode alterar nada nisso aqui. Não pode alterar nada. Se nós alterarmos, nós estaremos falsificando o processo, prejudicando, porque peça falsa gera peça falsa, peça instável gera peça instável e assim sucessivamente. Nós não podemos alterar o que está escrito para a gente dar um jeitinho, não dá. Então, nós temos que cumprir especificamente aquilo que, quando está revelado de forma clara, sem nenhum tipo de dúvida, nós temos que, moderadora Diana, caminhar nesta direção. Então, vamos tratar agora com você o modelo, tá? Que modelo eu devo copiar como estilo de vida para um adventista do sétimo dia? Então, vamos lá. Tá aí, ó, primeira tela para você, identidade cristã, aquilo que te define como adventista do sétimo dia. É um estilo de vida, não tem a ver com datas, não tem a ver com homens ou mulheres, primariamente, porque nós precisamos de incentivos, precisamos de pessoas que nos deem exemplo, mas isso é mais profundo do que depender de coisas externas, tá bom? Então, identidade cristã, um estilo de vida. Bom, prosseguindo aqui no conteúdo, você vai ver comigo Lucas 4, verso 18 e 19, que diz assim, ó: O Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto está em Isaías. E Jesus, quando iniciou seu ministério público, numa das sinagogas, ele levantou, pegou o rolo de livro de Isaías e ele leu esse texto a respeito dele mesmo. Então, pastor Ivaí, o que Jesus disse a respeito deles? Dele mesmo, dele mesmo. O Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu. Aí ele vai descrever a característica da sua missão, isso é extraordinário. A característica da sua missão. Então, o que eu quero dizer para você? Cristo é o nosso modelo, certo? Algumas coisas me deixaram bem apreensivas quando preguei esta mensagem na igreja física, em duas das minhas igrejas, e perguntei para os irmãos: qual é o seu modelo? Quem é uma pessoa que é seu exemplo? Entrou a avó, o vô, o tio, o pai e a mãe, e Jesus foi entrar como modelo lá na última pessoa que disse. Irmãos, isso não deve acontecer. Quando eu perguntar para você qual é o seu modelo, quem é a pessoa de sua referência, quem é o seu exemplo, tem o primeiro nome que deve surgir é o de Cristo. Nós transicionamos para o reino dele, e ao transicionar para o reino dele, ele se torna o meu Senhor e o meu pastor. O pai, a mãe, o tio são exemplos secundários. O exemplo primário é Cristo Jesus. E quando numa congregação eu pergunto e Jesus aparece por último, me deixa preocupado. Uma outra coisa importante que aconteceu. Então, diga para mim aí, olhando para esse texto, quais são os passos, quais são as características do estilo de vida de Jesus. Classifique aí para mim. Anote, eu estou vendo algumas pessoas anotarem qual é o estilo de vida de Cristo, o que que ele vivia fazendo, o que que ele vivia fazendo. Aí eu fiz essa pergunta. As pessoas leram o texto e sabe de onde eles começaram o estilo de vida de Cristo? De evangelizar. Eu falei, qual é o estilo de vida de Cristo? Eles evangelizar os pobres, curar, pregar, dar vista ao cego, pôr liberdade, anunciar o dia do Senhor. Aí eu voltei e perguntei, me digam, irmãos, qual é o estilo de vida de Jesus? Evangelizar, curar, pregar, pôr em liberdade. Por incrível que pareça, irmãos, eles pularam exatamente o mais importante. O estilo de vida de Cristo começa com o Espírito de Deus ungindo, habitando dentro dele para o cumprimento do seu estilo de vida. A gente não pode pular isso, irmãos, e ir direto para as atividades. Acho que tem a ver com a maneira como a gente vive. Então, se o estilo de vida que é o de Jesus Cristo, que é o nosso modelo, começou sendo ungido pelo Espírito, por onde a nossa deve ser? Pelo mesmo lugar. Então, Armando de Eunápolis, na Bahia, o senhor não pode começar, irmão Armando, suas atividades se não for ungido pelo Espírito. O seu mestre começou tudo, viveu e terminou o seu ministério, e quando terminou, enviou o Espírito. Ele viveu no Espírito, irmão Armando. Então, se o estilo de vida, pastor Jairo, de Jesus começa com a unção do Espírito, como é que nós podemos evitar ou não viver assim? Bom, ele se enche do Espírito e o próximo passo é realizar atividades na igreja, programas e etc. Não, ele vai dizer: agora eu vou evangelizar os pobres. O estilo de vida de Cristo é uma seta indicando para fora de nós mesmos e para fora da igreja. A igreja templo deve servir como celebração do que a gente faz lá fora, misturado com as pessoas. Jesus disse, orando sobre nós, assim, ó: Senhor, eu não quero que o Senhor tire essas pessoas do mundo. Eu não quero que o Senhor tire meus discípulos do mundo, não. Eu quero que o Senhor os livre do mal. Mas, pelo amor de Deus, eles devem servir como luz para eles nas trevas.
Agora, cheio do Espírito Santo, aí sim, eu vou para o meio da rua evangelizar, curar, pregar, dar vista, pôr liberdade, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, a primeira etapa do nosso estudo hoje é dizer: o exemplo é Cristo. Então, não venha me dizer que você é adventista do sétimo dia, se não está ungido pelo Espírito e se não tiver misturado com pessoas para salvá-las. Não venha me dizer que você é adventista do sétimo dia, se você não vive assim. A ordem, a sequência dessa vida é assim, ó: intimidade com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no secreto, uma vida abençoada no corpo de Cristo, que é a igreja. Alguns estão advogando que é possível ser cristão sem precisar estar no corpo de Cristo. Isso é tolice. Hebreus repreende aqueles que têm deixado o hábito de ir à igreja. Me enchi no individual, sou uma bênção na minha família, vou para a igreja, que é a minha família dos crentes, sou uma bênção nesse lugar, e agora, cheio do Espírito, com meus irmãos, vou para a rua pregar o Evangelho. Mas Cristo deixou o modelo. Me, me ungi com o Espírito Santo para evangelizar. Então, se você é um bom adventista, mas não está cheio do Espírito Santo e não evangeliza, cuidado com o seu adventismo. Cuidado. Bom, aí, quando você continua estudando sobre esse tema importante, que é o modelo, Jesus também apresenta para a gente não só o modelo no qual a gente deve ver, mas ele apresenta para a gente uma estrutura missionária da igreja. E a gente deve obedecer essa estrutura, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na estrutura. Aí está, a estrutura missionária da igreja está aí, incluindo o verso 20, que não está aqui, mas a gente vai ler, tá? Diz assim, ó: ide, o verso 18, 19 e 20. Aqui nós temos apenas o 19, que diz assim, ó: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas se você pega esse texto e lê Mateus 28, 18, 19 e 20, eu vou até curiosamente trocar esta lâmina, porque ela está incompleta, mas eu vou ler esse texto todo com vocês, tá? Embora que já preguei várias vezes esse texto e não vi que ele está faltando os que eu preciso dele. Bom, o texto diz assim, ó, todo o texto de Mateus 18, 19 e 20 diz assim, ó: ide, né, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui tem coisas muito preciosas. A estrutura missionária que Jesus estabeleceu para nós irmos sob seu exemplo, eu vou imitando Jesus Cristo. Eu vou imitando Jesus, cheio do Espírito, uma bênção na comunidade, lá no meio dos perdidos. Eu vou imitando. Então, o texto diz assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu vou apenas pensar tudo isso e espero que você depois estude com mais avidez sobre o que eu estou falando aqui. O que eu vou falar é apenas é, um pouco do que você pode extrair se você se detiver na palavra de Deus e usá-la como bússola, tá bom? Porque eu não tenho tempo aqui de dissecar esse assunto e deixar tudo como eu gostaria, na sua mão, como você merece. Então, dá uma olhadinha e estuda isso, tá? Então, lá diz. Então, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, assim, ó, bem, de maneira bem sintética, Jesus recebeu a autoridade porque ele foi de novo entronizado. Ele esconde a sua divindade no invólucro humano e vive entre nós para nos salvar. Quando ele morre, ressuscita, e depois de ir ao Pai, ser aprovado, volta, passa 40 dias com os discípulos dizendo aquilo que ele não havia dito ainda, porque eles não estavam preparados. Ele vai aos céus, é entronizado, e 10 dias depois acontece Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo e as línguas repartidas de fogo na cabeça dos crentes,
o fenômeno do falar em um idioma que eles não conheciam e a conversão de 3.000 pessoas. Nesse momento, dá-se início à igreja cristã. O judaísmo deixa de ser o que era por ser infrutífero, a religião que girava em torno do templo desaparece e agora esta igreja que girava em torno do templo, como no Antigo Testamento, as tribos estavam envolvidas em torno do santuário que era montado e desmontado, agora isto acabou, e Jesus disse: Ide, portanto, e fazei discípulos. Vocês receberão poder para ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Antes, todos que quisessem conhecer o Deus eterno deveriam vir até o povo judeu, Jerusalém. Agora, o povo judeu deveria sair de Jerusalém e ir para o fim do mundo pregar o evangelho. Os judeus rejeitaram isso e Jesus e seus apóstolos dão início a uma nova fase, ao cristianismo, que agora não vai ficar esperando as pessoas virem. Agora nós vamos até onde eles estão. Por isso a Bíblia diz: Senhor, eu oro, não tira eles do mundo não, mas livra meu povo do mal, porque nós deveríamos agora estar enfronhados no meio do povo, celebrando no templo. Mudou tudo. O modelo agiocêntrico judaico cai por terra. Aquele modelo que espera de fora para dentro cai por terra. Agora, todo modelo é de dentro para fora. De você, que é o templo móvel, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo. Você é o templo móvel da mais pequena unidade da igreja que é você, ao corpo de Cristo que você participa para o mundo, invadindo o reino do inferno e tirando as pessoas lá de dentro. Funciona assim agora. O modelo mudou. O modelo mudou. Antes, Cristina, o modelo era de fora para dentro do templo. As pessoas tinham que ir até Jerusalém para receber a bênção. Por que que Daniel abria sua janela 3 vezes ao dia? E ele abria a janela 3 vezes ao dia em direção aonde? Ao templo, porque a cabeça de Daniel estava ligada ao templo, que era o centro da religião judaica. Quando Jesus vem, o judaísmo não cumpre o seu propósito porque se torna estéril. Jesus funda uma nova fase do plano através dos seus discípulos, que são chamados de cristão, porque imitam Jesus Cristo, falam tanto dele que são muito parecidos com ele, e o cristianismo é fundado. E nós somos fruto disso. Nesse modelo, o templo não é importante como era antes, porque agora a gente tem que ir para até o fim do mundo pregando o evangelho nas ruas. Qual o papel do templo? O papel do templo deve ser de celebração. Agora, nós que estávamos em igual situação, perdidos, fomos salvos por Jesus, vamos lá no mundo, resgatamos as pessoas do reino das trevas e as trazemos para dentro do corpo de Cristo, que é a nossa igreja, celebramos a salvação delas e dos que elas vão buscar para serem salvos também. O templo deve ser usado para isso, organizado, esteticamente bem feito, com todo cuidado, com ordem e decência, mas não mais é o centro. O centro agora é a rua. Rua, para trazê-los para dentro do templo. Esse modelo agiocêntrico judaico cai por terra e se torna. O modelo agora é cristocêntrico. Tudo passa por Jesus para salvar vidas. Entendendo o que acontece, essa estrutura missionária ela é dada para nós, e eu quero agora andar um pouquinho nessa estrutura. Jesus recebe a autoridade, porque ele é reconhecido por Deus como um vencedor, e depois que ele dá aula para os meninos durante 40 dias, ele sobe, diz, vai para Jerusalém e peçam a promessa que do alto virá sobre vocês. Eles pedem durante 10 dias, toda a festa de entronização acontece, e no dia da festa do Pentecostes, Jesus envia o seu Espírito como ele havia prometido. Ali começa a nova fase da igreja. Então, na estrutura missionária, você tem exemplo que é Cristo, no Espírito para evangelizar, ungido pelo Espírito para evangelizar, e na estrutura, quando você está ungido pelo Espírito e sai para evangelizar,
Você não prega sob sua autoridade. Você não tem autoridade para pregar o evangelho. Você é um pecador igual quem você quer salvar. Você prega na autoridade que Cristo deu para a igreja com a sua entronização. Se Satanás perguntasse, ô Wagner, tu é pecador, rapaz, tu não pode pregar a palavra. É verdade. Eu prego a palavra pelos méritos de Cristo e na autoridade dele. Cala a boca, Satanás, você não tem vez aqui, irmão. Sai fora, cramunhão. Chispa daqui, irmão. A autoridade que eu prego é em Jesus Cristo. Então, cheio do Espírito Santo, indo para a missão no meio dos pobres, curando, libertando, dando visão, pregando o ano aceitável do Senhor, você vai sobre a autoridade de Cristo. Agora, o segundo passo dessa estrutura é ir. Você já viu alguns crentes orando assim, ó, Senhor, manda alguém para eu pregar, manda alguém para eu pregar. É possível você orar para Deus enviar alguém para você pregar? Você pode fazer essa oração? Pode, você pode o que você quiser, viu, irmão? Mas não devia. Você pode o que você quiser, irmão. Mas você não devia fazer essa oração, porque a ordem de Deus não é que você vai ficar orando para a pessoa vir até você. A ordem do Senhor é você ir até a pessoa, irmão. Ide, ide, sai da bolha, sai da proteção, vai se sujar com os fedidos, vai abraçar quem está no gueto, vai dar banho quem está sujo, vai levar comida para quem tem fome, vai levar roupa para quem não tem comida. E quando eles olharem para você e dizer assim: Nossa, o Wagner é tão bom. Não, não sou bom, não. Bom é Cristo que faz isso em mim através do seu Espírito. Eu estou aqui porque Ele me transformou. Quer ser parecido com Ele? Vem aprender comigo como é que Ele fez comigo. Discipulado, irmão. Discipulado. Hum. Discipulado, irmãos. Eu estou escrevendo esse texto. Você sabe que eu não gosto muito de escrever, né? Mas estou aprendendo, a um custo muito dolorido, mas eu estou aprendendo. Então, como eu disse para você que eu só vou arranhar a estrutura, não posso ficar aqui por muito mais tempo, mas eu vou mostrar para você aonde eu estou escrevendo o texto, eu vou mostrar para você o que eu já escrevi lá sobre discipulado. Só uma frase, tá bom? Não vou mostrar tudo, porque senão você vai ficar muito curioso sobre o tema, mas eu vou mostrar para você só o que eu estou escrevendo sobre uma frase sobre discipulado, tá? Olha só o que está escrito lá. Então, a estrutura é cheio do poder para se envolver, não é isso? Eu vou sobre a autoridade de Cristo, ele recebeu a autoridade, me passou essa autoridade por meio do Espírito Santo. E agora eu não fico esperando, porque o modelo não é mais esperar em Jerusalém, o modelo agora é ir para até os confins da terra. Então vai na autoridade. E qual a ordem? Façam discípulos. Pastor, o que é um discípulo? Bom, tem muitas definições, você pode aí conjecturar como você quiser, mas eu escrevi assim, ó. Progressivamente, a estrutura missionária vai indicando o caminho. Uma ordem é dada, façam discípulos. Mas o que isto quer dizer? Jesus está, através dessa ordenança, estabelecendo mais refinadamente uma das características centrais do seu modelo. Jesus não é o modelo? Então, é no movimento de corpo a corpo que a obra de evangelização deve ser conduzida, corpo a corpo. Aí eu defino, na minha visão, o que é discipulado. Discipulado nada mais é que pregar com a própria vida, é um antídoto contra a hipocrisia da distância, lugar onde podemos facilmente parecer o que não somos. Pegou a ideia? Eu vou repetir. Discipulado nada mais é do que pregar com a própria vida. É um antídoto contra a hipocrisia da distância, lugar onde podemos facilmente parecer o que não somos. Porque a distância tudo reluz, irmão. A gente só sabe quem é a pessoa quando fica perto.
E Jesus diz assim, ó, eu vou estabelecer um jeito de vocês pregarem, que eu vou ajudar vocês não serem medíocres. Vocês vão pregar perto das pessoas para elas saberem quem vocês são. Discipulado é o antídoto contra a hipocrisia da distância. De longe, a gente consegue ser muito o que a gente não é. Então, veja a estrutura. Estou passando para você a estrutura. O modelo é Cristo, no Espírito, no meio das pessoas, beleza? Não. Na autoridade dele, não vamos esperar. A gente vai num tipo de vida que se expõe para que as pessoas conheçam Cristo através de quem você é hoje. Isso é uma estrutura. Ei, não pode ser alterada. Se você não está no meio das pessoas para elas saberem quem é Cristo através de você, você está burlando o processo, alterando, mudando aquilo que o Senhor estabeleceu como método, como estrutura. Depois ele diz assim, ó, faça discipulado aonde? Em todas as nações. O que quer dizer isso, pastor Wagner? Quer dizer que quando você for pregar, é em todo lugar, irmão. Começa dentro da sua casa, na sua igreja, na comunidade. Aqui casa, tenha como seus parentes mais próximos, pai e mãe, se você mora com ele, irmãos, mulher ou esposa e filhos, e depois aí os agregados, os primos, todo esse povo aí que está perto de você, que você tem acesso todo dia. Isso aí é Jerusalém, né? Judéia já é a igreja onde você vai todo dia, você vai na escola adventista todo dia. Tudo que você vê com mais frequência, mas não é o núcleo familiar, é Judéia. Você tem que pregar lá também. Jerusalém, Judéia, Samaria. O que que é Samaria? Samaria é o que você vai, mas você vê, mas não tem contato diário. Você vai na escola, trabalha lá, você tem contato diário com seus amigos, mas você vai no mercado, você tem um contato furtivo com aquela pessoa. Vai no posto, você vê, mas não se relaciona. Então, essas pessoas aí é o mais distante. Tem que pregar para eles também. Jerusalém, Judéia e vai para onde? Para os confins do mundo. São as pessoas que você encontra de vez em quando. O Senhor está dizendo que esse discipulado que expõe a vida deve ser feito em todas as instâncias que nós vivemos. Então não dá para escolher um lugar. Você é um templo móvel. Lembra que na antiga dispensação judaica era o templo fixo, as pessoas não tinham que ir ao templo fixo para adorar a Deus? Por isso que as 7 festas em Jerusalém, irmãos. As pessoas iam para lá festejar isso, porque a religião deles estava envolvida no templo. Agora não, essa estrutura perdeu sua funcionalidade, agora é o templo móvel. Como é que mudou tudo? Antes as pessoas vinham ao templo, agora você, templo móvel, vai às pessoas. Ou não sabeis vós que você é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em você para você se movimentar na direção dos perdidos, irmão? Antes era o templo físico, as pessoas tinham que ir até lá. Agora o templo móvel vai até as pessoas. Mudou tudo. Antes, o sacerdócio era o levítico, lembra? Só os levitas podiam tocar nas coisas sagradas. Agora não, o sacerdócio é para todos os crentes. Você é um levita, irmão. Na nova fase do plano, todos somos levitas. Sacerdócio para todos os crentes. Aonde é que isso é praticado? Em todos os lugares. Vamos recapitulando a estrutura. A estrutura missionária é modelo que é Cristo, cheio do Espírito no meio das pessoas, na autoridade dele, indo e não esperando, fazendo discípulo, expondo a vida para que as pessoas saibam como você foi transformado. E aonde é isso? Em todos os lugares. Na estrutura, ela continua, né? A estrutura continua. Vou ler lá. Então aproximou-se dele Jesus, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora vem o batismo. Batizando-os, irmão, olha aqui para mim, ó. Ei, ei.
pessoas precisam batizar porque você existe. Não é porque você sabe dar estudo bíblico, irmão. É porque você existe. Pregação inclui, olha aqui para mim, ó. A pregação do evangelho inclui ensinar para as pessoas que elas devem guardar o sábado. A pregação do evangelho inclui que a gente deve ensinar para elas que elas não devem comer carne de porco. A pregação do evangelho deve ensinar para elas que está havendo um juízo. A pregação do evangelho deve ensinar as profecias. Claro que sim. Mas a principal pregação aonde todos podem estar encaixados é a própria vida. É assim, ó. Você sabe qual é a principal pregação? É as pessoas. Por que que você ama desse jeito, hein, Pastor Wagner? Por que que você perdoa desse jeito? Por que que você é tão paciente com as pessoas? Nossa, eu vejo o senhor sempre equilibrado, pastor. Por que que o senhor é paciente? Mas a gente só se preocupa com o sábado, né? Não. A principal pregação é o que Cristo fez na sua vida. Irmão, isso aqui todo mundo pode falar. Todo mundo. Pastor, não sei explicar Daniel capítulo 2. Chama o Bola. O Bola é obreiro, irmão. Chama a Fátima, eles sabem. Lá na sua igreja tem alguém que sabe. Mas a sua vida, eles precisam saber. E aí, quem sabe Daniel não pode levar a sua vida lá, não. Só quem pode levar a sua vida como exemplo é você mesmo, irmão. Em todas as nações. Batizando. Eu vou dizer para você, crente que não é apaixonado por batismo não entendeu o negócio ainda. Ah, mas é alvo. Eu não quero saber, irmãos. Eu nunca pensei nesse negócio. Eu sou apaixonado por batismo porque é o resultado do encontro das pessoas com a minha experiência com Deus. É por isso que eu sou apaixonado por batismo. Batismo precisa ser o resultado do envolvimento das pessoas com você. Bom, eu vou dar mais uma pitadinha sobre o que eu estou escrevendo para você pegar a ideia, tá? Depois eu vou compartilhar esse material, depois que eu escrever, eu vou oferecer para todos vocês, tá? Eu continuando aqui, ó, unida à nova ênfase estabelecida por Cristo e propagada pelos discípulos, foi estabelecido o batismo por imersão, com prática de iniciação de todo novo converso. Cristo foi batizado por João Batista, seu precursor, para que se cumprisse toda a justiça. Sua igreja, instrumento precioso, menina de seus olhos, deveria desde então seguir seu exemplo, batizando todo aquele que viesse a crer em Cristo. Haja vista que o que aconteceu no primeiro sermão foi feito por Pedro no início da igreja, 3.000 foram batizados no só dia. Como fazem diferenças as línguas repartidas como fogo sobre a cabeça dos pregadores. Temos que nos curvar e clamar para que esta manifestação do poder de Deus se repita em nossos dias, agora com mais força, na figura agrícola da chuva serôdia. Todos os membros da igreja hoje devem ficar preocupados e tomados de ansiedade quando analisam sua trajetória cristã e percebem que não tem impulso missionário acompanhado pelo ardente desejo pelo batismo de outras pessoas. Se dia após dia, semana após semana, ano após ano, ninguém aponta para você como a ponte do conhecimento de Cristo e como resultado da tomada de decisão para o batismo, meu amigo, minha amiga, tem algo errado na sua trajetória. Você e eu fomos salvos para indicar o caminho para outros. E se isso não acontece, talvez devamos entender que não estamos nós no mesmo caminho. Estou afirmando é que de um jeito ou de outro, pessoas devem decidir por Cristo pelo fato de você existir e se identificar como uma testemunha do seu rei. Tá ficando pronto. Ainda é só o esboço, viu? Mas quando ficar pronto, eu compartilho com vocês. Que hora que eu escrevi isso? De madrugada. A gente tem que achar a hora para escrever, né, irmão? Porque eu quero que vocês sejam ricamente abençoados. Vamos continuar na estrutura? Pois muito bem.
Depois de você levar o batismo, a Bíblia diz assim, ó, ide, façam discípulos em todos os lugares e batize-os. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, irmão, presta atenção aqui, ó. Ninguém deveria ser batizado na igreja sem saber como é Deus, quem é Deus, como Deus trabalha para te salvar e como você deve ter intimidade com Deus. Ninguém deveria ser batizado na igreja sem conhecer como é Jesus, como você vai ter intimidade com Ele e como Ele trabalha para te salvar. Ninguém deveria ser batizado na igreja sem conhecer o Espírito Santo, sem saber como ele trabalha e sem ter uma íntima relação com o Espírito Santo. Ninguém deveria ser batizado sem isso. Sabe por quê? Quando eu levanto a mão para batizar alguém, eu batizo em nome do quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para tudo aqui, para tudo. Para tudo, irmãos. Me diga uma coisa. Como é que eu vou levantar a mão sobre uma pessoa que não conhece o Pai, não sabe como ele trabalha e não tem intimidade com o Pai, Cacilda? Como é que eu vou batizar alguém que não conhece Jesus, que não sabe como Jesus trabalha e não tem intimidade com ele? Como é que eu vou batizar alguém que não sabe quem é o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo trabalha e como é que esse que está sendo batizado deve ter intimidade com o Espírito Santo? Como é que eu vou levantar a mão e batizar as pessoas se eles não conhecem? Eles serão batizados por desconhecidos? Eles serão batizados, porque quando eu levanto a mão e digo assim, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se essas pessoas não conhecem os três, eles estão sendo batizados por desconhecidos. Não, eu não posso cometer isso. Não posso. Irmãos, tem um negócio extraordinário acontecendo aqui. A gente vai no modelo de Cristo, na autoridade dele, nós não ficamos esperando, temos que ir. A gente faz discípulo com a própria vida em todas as nações, a gente batiza esse pessoal, mas eles precisam conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Pastor, mas é só isso? Não, a estrutura é completa. Se você continuar lendo, diz assim, ó, ensinando-os a guardar o quê? O que está escrito lá? Hein? O que está escrito lá? Ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Claro, claro que eles devem conhecer sobre o sábado, sobre a alimentação saudável, sobre a conduta cristã, sobre Daniel, Apocalipse, eles devem saber tudo isso. E este conhecimento acontece no amadurecimento cristão. Você vai inserir com uma base. Qual é a base? Ele conheceu você e como você parece com Jesus. Ele entendeu que você prega na autoridade de Cristo. Ele foi resgatado por você lá no inferno, porque ele foi até você. Eu estou aqui porque alguém foi no inferno e me tirou de lá. Eu não vim sozinho, não, irmãos. Alguém pegou na minha mão e me arrancou de lá. E se eu estou entendendo o que, que a gente manja, é, todos nós aqui, a maioria esmagadora foi porque alguém foi lá e arrancou. Na verdade, eu conheço um camarada que foi arrancado pelo próprio Cristo. O resto, todo mundo dependeu de um igual. Quem foi? Paulo. Sabe quem evangelizou Paulo, irmão? Jesus. Sabe por quê? Não tinha nenhum ser humano que tinha capacidade disso. Qualquer um que batesse com Paulo ia perecer. E aquele camarada lá era um megacéfalo. Aí Jesus olhou e falou assim: esse cara vai acabar com tudo lá embaixo. Eu vou ter que descer e cuidar dele, pessoalmente. Ô Paulo, vem aqui. Você tá achando que tá brigando com quem, irmão? Você tá achando que tá matando quem? São os meus. Quem é o Senhor? Jesus Cristo, irmão. Você vai me seguir agora. Jesus evangelizou Paulo. O resto tem que ser alguém da mesma estipe. Se você foi tirado do inferno, alguém te tirou de lá. Alguém pegou na sua mão e tirou. Então vai e tire alguém do inferno. É a ordem. A ordem é essa. Esse é o caminho. Vamos andar por ele, irmãos. Esse é o caminho. Estrutura.
A gente não pode nem alterar essas coisas, nem mudar de ordem. A gente tem que seguir do jeitinho que tá aí. Do jeitinho que tá aí. E aí diz assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas. A igreja primitiva, presta atenção se não está tudo certo. A igreja primitiva era forte na doutrina, está escrito lá em Atos capítulo 2, 46, 42 a 47. Está escrito lá, forte na doutrina, mas eles comiam pão juntos, havia singeleza de coração, todo mundo cuidava de todo mundo ali, todo mundo se respeitava, mas eles eram fortes na doutrina. Por quê? A gente deve ensinar toda a Bíblia para as pessoas. A Bíblia é nossa bússola, irmãos. A gente só deve confiar, ou a gente só deve observar a voz da consciência quando aquilo que a gente não precisa de orientação não está na palavra. Se a orientação está na palavra, irmã Cacilda, não fique esperando a voz da consciência. Vai para a palavra, irmão. A palavra é a bússola. Agora, não tem na palavra, o Espírito Santo vai falar aqui. Vai falar na música, vai falar no conselho, vai falar através do pastor, do obreiro bíblico, do moderador da sala, do ancião da sua igreja, de um irmão. Mas a gente deve ensinar todas as coisas. Todas. Aí, nessa estrutura que continua dizendo assim, ó, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a obedecer tudo que ordenei e eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Ó que coisa linda. Como é que começa o modelo de Cristo? No Espírito. E como é que termina a estrutura missionária? No Espírito. Não é lindo isso, irmãos? É lindo. Eis que o Espírito do Senhor me ungiu para. Aí ele diz assim: agora vai na minha autoridade, não fique esperando, no meio de todo mundo, faça discípulo, batize, ensina quem é o Pai, quem é o Filho e o Espírito Santo, ensina depois todas as outras coisas, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão, olha aqui o que eu vou dizer. Cristo ressuscitou num corpo físico, físico, e ele está no céu, no santuário. Para ele estar conosco em todos os lugares, até o final do tempo, enviou seu Espírito. Olha que coisa preciosa, irmãos. O estilo de vida de Cristo começa no Espírito. E a estrutura missionária que ele deu, o último conselho é: vivam no Espírito. Vocês vão pregar no poder do Espírito. Bom, por que Cristo não colocou o Espírito no primeiro conselho? Porque é assim, irmãos, ó, ele deixou por último, dizendo assim, ó, ensinei já tudo para vocês, mas não esqueçam que eu vou para o céu e enviarei o Consolador para que vocês tenham condições de cumprir tudo que eu ordenei. Tá aí, irmãos, tá claro para gente. A gente só precisa obedecer isso, tá bom? A gente só precisa obedecer isso. Bom, então eu já falei sobre exemplo, modelo, já falei sobre a estrutura, mas eu disse que tem um método, não tem? Qual é o método? Cristo também deixou o método? Hum, Ele deixou tudo, irmão, não nos falta nada. Tá bom? Vamos pro método? Vamos pro método. Método de Cristo, ninguém resiste ao amor. Isso é um trabalho que o pastor Bulhão faz. Agora, no livro Beneficência Social, tem um método. Diz assim, ó, unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. Esse unicamente aqui, irmão, eu quero que você preste muita atenção. Esse unicamente está dizendo, não tem outro jeito, não inventa outra coisa, porque não vai dar certo. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. Não inventa outra coisa, não vai dar certo. É desse jeito aqui. Qual é o jeito? O Salvador misturava-se com os homens. Olha o discipulado aí, ó. Ide. O Salvador misturava-se com os homens, com uma pessoa que lhes desejava o bem. Eu tenho que ir para o meio das pessoas e desejar o bem delas. Eu devo manifestar simpatia, 3. Eu devo ministrar-lhe as necessidades, 4. Eu devo conquistar a confiança deles, 5. E então dizer, segue-me. Qualquer coisa que a gente faça
qualquer roupa que a gente der para o nosso evangelismo, qualquer criatividade que a gente tiver ao estar misturado com as pessoas, ao pregar o evangelho, precisa ser cumprido aqui neste método. Se eu estou pregando o evangelho, não estou misturado, não estou com as pessoas, não estou lá para desejar o bem, eu não sou simpático com eles, eu não cuido, não ministro as necessidades, está faltando roupa, eu levo, está faltando comidinha, eu levo, está faltando uma blusa de frio, eu levo, o menino está precisando de um remédio, eu levo. Se eu não cuido das pessoas, como é que eu vou pregar o evangelho para elas? É assim que a gente ganha a confiança delas. É assim que a gente fica grande perante as pessoas, cuidando delas. E quando a gente for respeitado pelo que somos, ao discipulado de novo. Aí você tem um negocinho para te apresentar bem aqui, ó. Aí você, Bíblia nela. Então, Rogério, paz. O exemplo é Cristo, no Espírito, no meio das pessoas. O método é na autoridade. Vai, faça discípulos em todas as nações, batize esse povo, ensina quem é o Pai, quem é o Filho, porque eles serão batizados neles três. Ensina, eles não podem ser batizados sem saber quem eles são. Continue ensinando todas as coisas, porque toda a Bíblia deve ser ensinada no poder do Espírito Santo. Agora, na hora que vocês forem, qualquer coisa que vocês inventarem para entrar no meio do povo precisa ser nesse modelo aqui, ó. Misture-se, deseje o bem, manifeste simpatia, ministra as necessidades, conquiste a confiança. Então, quando você for respeitado pelo que você é, convide as pessoas a viver como você vive. Quando você for respeitado pelo que você é, convide as pessoas para viver como você vive. Bom, preciso terminar, mas eu não posso terminar antes de mostrar uma imagem para você. E terminar mostrando para você o que Ellen White fala sobre isso. Porque você sabe que eu amo o Espírito de Profecia, né? E a gente não pode dispensar nossos profetas, não. Essa mãe, que mora em São Paulo, virou notícia lá. Você está vendo isso? Já tem tempo que aconteceu. Esse rapazinho já deve ser um jovem, bem maduro. É na frente da casa dela, onde ela mora, um resto de construção cria um bolsão de água quando chove muito lá. E aí o que que aconteceu? Esse menininho aqui que está morrendo lá, caiu no poço. Essa é a mãe. Olha o desespero dela. Por que que ela está desesperada? Porque o filho está morrendo. Pega a ideia, irmãos. Saber que tem um modelo, saber que tem uma estrutura e saber que tem um método não vai te levar. Isso aqui é uma pequena parte da pedagogia do reino. Eu tenho que ensinar isso tudo. Mas agora eu vou dar para você como é que você vai, tá? Não é só saber essas coisas. Presta atenção. Aqui, ó. Essa mulher foi e salvou o filho. Ó, ela entrando na água. Ela está, sabe aonde? Segurando nos vergalhões da construção, porque ela não sabe nadar, irmãos. Olha para onde o filho está olhando aqui, ó. O filho está com os olhos grudados na mãe, que ele sabe que a mãe é a salvação dele. Morrendo, irmão. Ele sumia dentro da água e levantava. Ele sumia e levantava. Imagina o desespero dessa mãe. Até que ela não sabe nadar, irmãos. Essa mulher encontrou forças aonde para fazer isso? Por que que ela teve coragem de pular dentro de um poço d'água sem saber nadar? Podia morrer ela e o filho. Olha o menino olhando para fora. E aí aparece uma mão para auxiliar no resgate. A minha pergunta é: por que que esse homem que está do lado de fora, que está ajudando, claro, não pulou para salvar o menino? Porque não era filho dele.
Porque ele não amava esse menino como essa mãe ama. Porque se amasse, ele teria pulado. Se fosse o filho dele, ele teria pulado. Se fosse responsabilidade dele, ele teria corrido o risco. O menino é tirado lá de dentro e é resgatado. Por que que essa mãe pulou lá dentro? Porque ela sabia que era seu filho? A mãe pulou lá dentro porque ela sabia que Cristo é o modelo? A mãe pulou lá dentro porque ela sabia a estrutura missionária? A mãe pulou lá dentro porque ela sabia o método? Não. A mãe não pulou porque sabia que era seu filho só. A mãe pulou porque amava seu filho. Deixa eu dizer para vocês aqui, irmãos. Eu vou encher vocês de conhecimento. Mas se vocês não amarem o perdido, nós não vamos pular lá onde eles estão para resgatá-los. Nós não vamos correr risco de morte por eles. Saber é uma parte. A mais importante é amar. O que que a gente faz? Ensina, mas não ama. Morrem sem a gente lá fora, protegido dentro dos nossos cultos, com ar-condicionado, banquinha acolchoado, boa música, boa mensagem, protegidos de tudo isso, achando que somos cristãos, enquanto eles morrem lá fora, porque nós não os amamos. Sabe o segredo para o cumprimento disso tudo? Amar. Amar. Dá uma olhada, irmãos, nisso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é joia, é precioso. Estou entregando horas de estudo para você, tá? Estou entregando horas de estudo para você. A Igreja de Cristo é a agência designada para a salvação do ser humano. Sua missão é levar o evangelho ao mundo. Olha o discipulado de novo aí, ó. E essa obrigação repousa sobre os ombros de todos os cristãos. Não é do pastor, não é do ancião. Todo mundo que entrou no tanque tem que assumir a responsabilidade de ir lá dentro daquela água e salvar o menino do inferno, aplicando o que eu estou ensinando. Todos, na medida do seu talento e das oportunidades que lhes são dadas, devem cumprir. Todos devem cumprir. Não é só o pastor nem o líder. Todos devem estar fora, pulando no tanque para salvar o menino. Todos. Olha o que esse texto diz. O amor de Cristo a nós revelado nos torna devedores a todos que não o conhecem. Você deve alguém? Deve, Leila? Deve? Quem você deve, Leila? Você deve alguém, Cacilda? Cristina, você deve alguém? Só que eu quero que você entenda o seguinte, irmão. Se você dever um aluguel e não pagar, a pessoa não morre não, sabia vocês? Se você bateu no carro de alguém e deve o conserto, essa pessoa não vai morrer não, irmão. Se você comprou um negócio aí, a prestação atrasou porque tu se enrolou financeiramente, quem vendeu o negócio não vai morrer não, irmão. Mas se você não pagar o amor que você deve ao perdido, ele vai morrer no inferno e a culpa é nossa. Se você não pagar o amor que o perdido tem, que você tem pelo perdido, você deve ao perdido amor. E se você não pagar a conta, ele morre, irmão. Só que se ele morrer porque tu não pagou a conta, você vai morrer fora junto. Se você não pagar a conta que você tem para cada perdido que passa na sua frente, e essa pessoa morrer porque tu não pagou o que devia a ele, tu também tá fora do reino, irmão. O assunto é bem mais sério do que a gente pensa, né? O amor, o amor de Cristo a nós revelado, nos torna devedores a todos que não o conhecem. Você deve a todos os que passam pela sua frente. Deve a ideia de que você é responsável para que eles conheçam a Cristo e sejam salvos.
Romanos 5:8 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso lugar em favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo pagou a conta, agora é hora de você pagar a sua. Deus nos deu luz não apenas para que a retivéssemos conosco, mas para que a espalhássemos sobre eles. É necessário pôr-se em íntimo contato com o povo mediante esforço pessoal. Irmão, a gente deve gastar mais tempo com igreja ou mais tempo com pessoas? Quando a gente se reúne numa igreja, Célia e Mônica, lá não estão o grupo de salvos, então? A gente não crê que a igreja, o corpo de Cristo, é o grupo que foi salvo? Compara a sua igreja quando está reunida, lotada. Tem mais gente salva ou mais gente perdida? Então, se tem mais gente perdida, a gente tem que gastar mais tempo aonde? Fora ou dentro? Fora. E a gente gasta mais tempo dentro. Então, nós estamos fora do processo. Temos que organizar isso, né? Aí está dizendo claramente, irmãos, ó, é necessário que haja você pôr-se em íntimo contato com o povo mediante esforço pessoal. Aqui é tremendo, irmãos, ó, se pregasse menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. É muito sermão, irmão. É muito sermão. E a gente fora do tanque e as pessoas morrendo afogadas. Ela está dizendo aqui, ó, preguem menos, vá se misturar mais com as pessoas, façam menos eventos, se misture mais com as pessoas. Aliado ao poder de persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos. Esta obra de ir lá dentro da piscina e resgatar quem está morrendo afogado. Nenhum sacrifício consideraram demasiado grande para salvar almas para Cristo. E qualquer que tiver este amor pelas almas é nascido de Deus. Estarão prontos para seguir seus passos e suas palavras e voz serão talentos empregados no serviço do Mestre. Depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele e por aqueles por quem ele morrera, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito, e sob a influência desse poder, milhares se converteram. O que aconteceu com eles com a descida do Espírito Santo? Eles amaram tanto Cristo e amaram tantos por quem Cristo morreu, que muitos foram alcançados. Irmão, saber o modelo é uma benção, saber a estrutura é outra, saber o método outra, mas se você não estiver cheio do Espírito, lotado do amor, o garotinho vai morrer afogado porque você não entende ter responsabilidade. Ele tem mãe, que se vire. Não, a gente vai pular para salvar, porque o amor de Cristo nos impulsiona. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E aí, terminando, diz assim, ó, trabalhe da forma por ele indicada. Não podemos trabalhar de outro jeito, não, irmãos. Trabalhe da forma por ele indicada. Que todo pensamento, palavra e ato o revele. Ó, de novo aqui, ó, discipulado. Né? Como é que a pessoa vai saber se a gente não se envolve? Tem de haver um diário batismo do amor. Olha aqui, ó, irmãos. Batismo do amor. Isso aqui é tudo Espírito e Profecia, irmãos. Tem de haver um diário batismo do amor que nos dias dos apóstolos unificar. O último texto de hoje diz assim, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelo rapazinho que está morrendo afogado. E devemos dar a vida por quem está lá nas drogas. E devemos dar a vida por quem está lá no prostíbulo. E devemos dar a vida por quem está embriagado. Devemos dar a vida por todos os bons cidadãos que não temem a Deus. Hoje eu convido você a pular e salvar quem está morrendo afogado. Porque se você não for, você mesmo morrerá.
Entende, não? Não dá para pegar tudo de uma vez. Então, estuda isso, reveja esse sermão, recorta esse sermão, leva para a sua igreja, apresenta para os anciãos da sua igreja, treine a sua igreja com isso que eu preguei aqui. Meu apelo hoje para você, vamos pular na água, vamos sair da bolha, vamos salvar quem está perdido, irmãos, para que nós mesmos não pereçamos. Não é que salvar pessoas me salva, viu, irmãos? Quem salva é Cristo, unicamente a graça. Mas salvar pessoas é um sintoma de quem está salvo. Salvar não. Salvar pessoas não. Quem me salva é Cristo. Mas se eu estou salvo em Cristo, o sintoma é salvar pessoas. Então, deixa eu terminar a mensagem de hoje perguntando: aonde estão aqueles que estão aceitando Jesus porque você existe e se relacionam com você? Aonde estão? Se não tiver ninguém, irmãos, cuida com o seu adventismo. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado pela palavra do Senhor, né? Ela é viva, é eficaz. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que, por favor, faça a gente entender essas coisas. É tão confuso o mundo que a gente vive, mesmo o mundo religioso, nos faz entender essas coisas e vivê-las pelo poder do Espírito Santo, tendo Cristo como nosso modelo e a mão do Deus eterno nos dando sombra de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes. Bom dia, senhora Elô. Tudo bem? Bom dia, pastor. Me escuta bem? Escuto bem e vejo Estou bem. bem alinhada. Bem alinhada, já sabe que a gente cuida disso. Então tá ótimo. Então tá Elô, bom, que coisa senhor. boa. Você viu esses movimentos aí, rapaz? Que coisa Pastor, eu também maravilhosa. tenho coisas para contar desses movimentos de sábado. Ah, esse, hein? Fizemos um belo programa, nós também aqui na Igreja de Mantova. E é uma bênção, né? Quando a gente faz esses eventos e consegue atrair pessoas, Sim, é uma benção. E aí o grande lance é dar continuidade ao que a gente faz, porque a gente nem tem tanta diferença de dificuldade de atrair. Eles até vêm, a gente faz bem o evento. A gente precisa dar continuidade nesse processo. Elô, verdade, senhor. você mora na Itália, eu tive a alegria de conhecer você, né? Já estivemos juntos, foi uma benção conhecer sua família. E Obrigada. hoje nós vamos contar alguns desdobramentos da sua experiência religiosa, mas eu quero passar por um primeiro momento que foi de muito aprendizado e também assim traumático na sua experiência. Você já teve um primeiro casamento e nesse primeiro casamento seu marido faleceu num acidente de moto. Sim, E nesse momento em que ele morre, que já é traumático para você, você descobre que ele estaria traindo você, porque na garupa da moto no momento do acidente, ele estava com a amante. sim. Ele morre e esta amante vai hospitalizada. Você descobre isso tudo de uma vez só. Pastor, Hum. ela vai para o hospital, faz tudo que tem e eu parto para fazer o funeral, contar para as meninas e fazer todo aquele procedimento, né? Para o funeral, enterro e tudo. E o sofrimento enorme da perda de uma pessoa muito importante da nossa família. E isso aconteceu num sábado à tarde. Eu voltando da igreja, eu soube essa notícia. E essa moça, pastor, saiu do hospital uma semana depois. Eu chamei o meu pastor para ir comigo fazer uma visita para essa moça. Só que não era uma visita amigável. Eu não queria ir lá, pastor, para dizer coisas boas para ela, para dizer que ela era queridinha, porque ela era amante do meu marido e tudo mais. Eu queria ir lá para ofender mesmo, porque eu estava muito ferida.
e eu queria ofender. Só que chegando lá, pastor, foi muito diferente. Foi muito diferente. Eu escutava aquela voz que te dizia que eu não sabia que era o Espírito Santo que falava comigo e ele dizia: "Não, você não vai brigar com ninguém". Você não vai... E eu chego lá, pastor, e vejo aquela moça linda, destruída em cima de uma cama, vítima também de uma situação muito triste, porque ser amante de uma pessoa não é uma situação bonita e nem boa, quebrada em cima de uma cama, com alguns forros de cama nosso, de casa, que ele pegava para fazer doações e era para levar para ela e tudo. E eu não a ofendi, não tive coragem, porque eu escutei aquela voz dizendo, e eu falei com ela muito querida, muito amorosa, é, falei de Jesus com ela, fizemos uma oração com o pastor lá, e eu falei para o pastor, pastor, quero ajudar essa moça. Porque eu olhei para aquela moça ali e pensei nas minhas filhas, sabe, pastor? Pensei em tudo. Não sabe, a gente não sabe nunca o dia da manhã. E seria muito triste ver uma filha minha naquela situação e as pessoas, em vez de amar, ir lá e destruir o destruído, o triste, sabe? Então, eu ajudei essa moça de todas as formas que eu pude ajudá-la. E um ano depois, essa moça falece. Ela, por causa desse acidente. Ela não se cuidou, ela estava muito triste, ela sofria muito com essa perda, que ela amou ele, se apaixonou por ele muito, e, e sofreu e morre. E no dia que ela faleceu, minha consciência ficou muito tranquila, e ali eu entendi por que o Espírito Santo falou comigo daquela maneira. Porque se eu tivesse destruído, brigado com ela, tudo, eu não ia ficar bem. Não ia ficar bem porque não é de mim brigar com as pessoas. Então, eu não ia estar bem sabendo que essa moça faleceu. Eu fiquei muito tranquila, pastor, porque salvar o ferido, ajudar a passar um pouco, aliviar a dor, porque eu sei que é só Deus que tira a dor, o Espírito Santo que tira, mas você pode fazer a tua parte. Pode fazer a tua parte, curar a Nós, ferida da nós pessoa. devemos fazer nossa parte, porque essa moça, e aqui vamos encaixar isso no que eu acabei de pregar. Nossas relações com as pessoas, irmãos, elas devem ser basiladas, ou tem que ter a base, primeiro, na responsabilidade que eu tenho de revelar Jesus para o perdido. Então, numa hora como essa, sofre um acidente, o marido morre, descobre que está sendo traída. Isso é muito traumático e doloroso para quem sofre esse golpe. E nessa hora é muito fácil eu esquecer que a minha primeira relação com esta menina, que era quem provocava essa traição, a minha primeira relação com ela é que ela seja salva em Cristo. Aí eu pego essa coisa, coloco de lado, esqueço que minha primeira ação é revelar Jesus para essa moça, eu coloco isso de lado e vou para cima me vingar porque estou machucado. Aí Jesus é escarnecido, Jesus é ridicularizado, porque eu estou lá para brigar pela minha dor. Percebe como isso é muito mais profundo? Tá, que você não gosta de tratar mal as pessoas, que você ficaria mal depois, tudo faz parte de um conjunto de informações bem individual. Mas o centro disso aqui, irmãos, é que, olha aqui para mim, quando você for lidar com pessoas, a salvação delas deve ser mais preciosa para você do que aquilo que as pessoas fazem contra você. E você não pode esquecer isso. Fácil? Possível, sim. Impossível para o ser humano?
possível pela dotação do Espírito Santo. As raízes da Elô ainda eram raízes superficiais, mas o Espírito Santo sempre trabalha, irmãos, sempre trabalha. E quando a gente ouve, a gente atende. Elô, você me contou que na sua meninice, quando você era muito pequena, você ouviu alguém ministrando para sua mãe sobre a palavra de Deus. E essa pessoa disse uma frase que deixou você aterrorizada, com medo, e fez você se afastar de Deus. O que que você ouviu dessa mulher que provocou medo em você? Pastor, é, não sei se era um medo, sabe, mas uma grande preocupação minha. Essa senhora, ela disse, não era tudo errada a frase, a ministração dessa senhora. Ela disse para minha mãe que a gente tinha que ter conhecimento da palavra de Deus, e quanto mais a gente tivesse conhecimento, mais responsabilidade a gente tinha, e se a gente não fizesse, a gente poderia perder o céu. A gente ia perder o céu. Na verdade, ela foi bem direta. Ela disse: você vai perder o céu. Em outras palavras, vai morrer para sempre. E aí, aquilo, por uns 8 ou 9 anos, pastor, eu não queria esse conhecimento. Eu falei assim: e se eu conheço esse Deus e conheço tudo que ele tem para dizer, para me ensinar, e eu caio em pecado, eu não quero conhecer, porque eu não quero perder o céu, eu quero estar com Jesus. Porque a minha mãe, mesmo sendo católica, ela sempre nos falou sobre Jesus. Minha mãe tocava violão, ela tocava as músicas do Padre Zezinho para a gente escutar e fazia oração e tudo. E eu falei, basta aquilo que eu sei, que Jesus existe, que um dia ele vem nos buscar e eu quero viver com ele. Basta isso, e eu não quero saber mais nada. E aí, nesses 9, 10 anos para frente, eu lutei muito. Eu não queria saber, não ia para a igreja, não sabia, não ia. Minha mãe era católica, mas ela não. Fez a gente fazer primeira comunhão, nem crisma, só o batismo quando era bebê, e as outras coisas ela não participou. Depois de muitos anos, minha mãe vira crente e tudo, se batizou numa igreja evangélica. E, e foi assim, pastor, até uns 9 anos, até que uma noite eu Segura aí, tô. Ah, segura aí um pouquinho, porque eu quero ressaltar uma coisa importante. Queridos, o evangelho que nós pregamos, ou ele provocará repulsa, ou ele provocará atração. Pessoas vão negar o que a gente diz, e pessoas vão aceitar o que a gente diz. Nós temos que estar preparados para ganhar e para perder. Agora, irmão Célio, irmã Raimunda, a gente tem que ter muito cuidado da maneira como a gente diz isso. Estudar bem o público que você vai estar inserido e vai falar. A mensagem ela deve ser dura, não pela rudeza com que tratamos isso, mas ela é dura pela própria essência. Aquele que não negar pai e mãe não é digno do meu reino, olha só. Deixem os mortos com mortos, me sigam. Olha que coisa. Você deve carregar uma cruz e morrer pelo perro. Olha que coisa mais agressiva isso. Você deve morrer, irmão. Olha como isso é agressivo, né? Como isso é agressivo. Muito embora não tenha jeito, em algum momento o que a gente fala, da maneira como a gente fala, ou a gente ajeita, vai causar esse tipo de provocação que aconteceu no coração de uma criança. A gente tem que ter cuidado. O outro lado é, eu não acredito, irmãos, que pregar a palavra de Deus é como hoje, quando a gente olha para o mundo religioso, a gente ouve algumas mensagens por aí, evangelhos absolutamente distorcidos, como as pessoas pregam com veemência, eles pregam com muita convicção de que isso é verdade, eles pregam de uma maneira que a mentira realmente, puxa vida, isso parece verdade. O outro lado da pregação é que a gente tem que pregar a verdade transmitindo verdade no que a gente fala, irmãos. Precisa ter mais força, a gente precisa ter mais autoridade, a gente precisa ter mais coragem de dizer o que a gente tem para dizer.
Mas o fato é que não acredito, Elo, exatamente que o que a irmã tenha dito tenha sido equivocado. Mas Uhum. você era uma criança ainda muito imaturazinha que pegou aquilo e projetou dentro de um conceito religioso que você já tinha. Então, você, na verdade, desenvolveu um afastamento de Deus com medo de negar a Deus, porque você pensava assim, ó, se eu conhecer mais dele, eu vou me tornar responsável. E se eu não conseguir cumprir, eu vou me perder. Então, quanto menos eu souber, menos responsabilidade, estou livre. Exato, melhor para mim, menos eu sei, eu não vou perder o céu por isso, eu quero estar lá. De qualquer modo, eu já tinha essa concepção, pastor, que eu queria estar lá. Você se torna adventista do sétimo dia e vai se libertar disso quando você entra num culto de os irmãos evangélicos que estavam realizando aquele culto, e aí você ouve o Espírito Santo dizendo assim: entra, entra. Diz, mas não vou entrar, não. Entra, e você decidiu entrar, e quando você colocou o pé naquele culto, o Espírito Santo tocou você, você chora 2 horas, e como resultado você se torna membro da Igreja Quadrangular por alguns anos. Sim, E se liberta desse medo de saber mais de Deus e vai mergulhar numa experiência com Jesus, ali aceita Jesus e é batizado. Um abraço aos irmãos da Assembleia de Deus, Deus e Amor, os irmãos da Igreja Batista, Presbiteriana, Luterana, que adoram conosco aqui. Os irmãos da Igreja Quadrangular, inclusive a Elô tem amigos lá. Quando ela vem aqui no Brasil, ela faz questão de visitar esses amigos, porque foram muito importantes na sua caminhada, né, Elô? muito, pastor, muito. Essa história é muito linda, sabe, pastor? Porque nesses 10 anos que eu fiquei sem querer saber das coisas de Jesus por preocupação de perder o céu, eu estou num momento muito triste da minha vida, muito triste mesmo. Eu estou num ponto de ônibus e, e começo a escutar o culto daquela igreja, e eu escutar, e eu senti assim, entra, 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 como o senhor falou, e eu entro naquela igreja, assim, e quando eu coloco os dois pés dentro da porta da igreja, o grupo de louvor, eu tinha assim, uma preocupação que Jesus não me amasse naquele momento que eu estava sofrendo demais, que Deus não me amasse, que eu queria saber dele por que eu estava passando por tudo aquilo. Quando a gente não tem um cristianismo alicerçado na palavra de Deus, pastor, você tem muitas ideias distorcidas de Deus. Muito. É um Deus que cobra, é um Deus que pune, é um Deus que não gosta, é um Deus que faz coisas ruins também com você. E eu queria saber por que eu estava passando, porque a gente se sente sempre vítima, né, pastor? É, a gente nunca sente o ruim, a gente sempre o coitadinho. A gente pensa que é sempre o coitadinho. E eu entro naquela igreja e o grupo de louvor começa a cantar um louvor que eu acho que a maioria dos irmãos conhecem, que é da Igreja Católica. E ele diz assim: ó, tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Pastor, aquilo ali bastou como resposta para o meu Salvador dizer que eu era importante, que ele estava comigo, que ele tinha me chamado, que ele tinha me buscado, a ovelha lá do buraco, e me trago ali dentro de uma igreja católica, pastor, dentro de um culto carismático maravilhoso. O grupo de louvor cantava assim, e aquilo me emocionou muito. E a partir dali, a minha cunhada me convidou para ir assistir culto na igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu fiz muitas amizades. Eu fiquei ali por uns 10 anos, mais ou menos, até quando um senhor pregou para o meu marido no local que ele trabalhava, e uma senhora pregou para mim
no lugar que eu trabalhava, me convidou para assistir uma vigília na igreja adventista. E ali toda a minha família se batizou na igreja adventista. Eu e meu marido, a gente se batizou juntos e começamos participar dos cultos da igreja adventista, muito feliz por essa igreja que eu amo demais. E meu marido morreu como um adventista do sétimo dia. A gente foi muito acolto pela igreja, pela instituição adventista, pela escola. As minhas filhas estudaram na escola adventista e eu fiquei um ano sem poder pagar a escola, sabe, pastor? E a associação lá do norte, lá do Paraná, de Maringá, eles esperaram sem nunca me ligar e dizer assim, você está devendo a mensalidade das tuas filhas, sabe, pastor? Então, até que resolvesse todas as coisas para me pagar a escola. Então, sou muito grata a essa igreja, muito grata à associação, tudo. Elô, a pregação da mensagem, ela, ela é dura na sua essência. Então, a mensagem que eu preguei aqui hoje, em algum momento eu disse: se alguém não conhece Jesus através da sua vida, é porque você talvez não esteja vivendo com Cristo. Isso deve lhe causar preocupação? Sim, claro que sim. A mensagem provoca a gente, deve nos provocar, deve nos tirar da zona de conforto. Sim. Mas no final, quando o adorador ouve, o substrato disso deve ser: Deus me ama. Ele me aceita e quer me salvar. A gente precisa manter a ideia de que Deus não é alguém que está olhando, a gente acertou. Errou! Ah, te peguei, garotinha. Eu sabia que você ia errar. Eu sabia, Rosivaldo. Tá pensando que tu me engana, Rosivaldo? Não, eu já sabia. Não, Deus não é assim, não, Rosivaldo. Deus não é assim. Deus, quando a gente cai, Elissandra, ele levanta a gente. E quando a gente acerta, ele, ó, valeu, filhão, tamo junto. Acertou porque eu te dei poder e você requisitou esse poder. Deus é assim. Não é um carrasco tentando nos matar. É um Deus tentando nos salvar. Amém. Amém. Né? Tem que ser assim. Na caminhada cristã, mesmo na igreja quadrangular, e vai um abraço para os irmãos das igrejas evangélicas que aqui estão. Quando você fala aqui, quando você ouve dizendo assim, ela sai da igreja quadrangular e vai para a igreja adventista. Aí você diz assim, mas não estava bom lá. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja invisível é essa que a gente não vê. São cristãos espalhados em todas as denominações que professam o nome de Cristo e amam verdadeiramente ao Senhor. Essas pessoas são sinceras. E Deus reconhece essa sinceridade. Então, tem gente salva na Igreja Assembleia de Deus, quadrangular, presbiteriana, batista, adventista do sétimo dia. Tem gente salva em todas essas igrejas. Mas tem gente perdida também dentro dessas igrejas. Porque a parábola diz assim, ó, que o semeador saiu a semear e ele plantou o quê? Plantou o trigo, não foi? Mas a história diz, e o inimigo veio e plantou o quê? O joio. Irmãos, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus traz para a igreja os que ouvem a sua palavra e o aceitam com amor, o seu plano. Mas o diabo também planta os dele dentro da igreja, viu, irmãos? Então, o grande lance é a gente saber se eu sou joio do Senhor ou sou infiltrado do capeta dentro da igreja. Eu tenho que saber quem eu sou. Tu é um infiltrado do capeta? Ou tu é um trigo plantado pelo Senhor? Só quem sabe quem é, irmão? Só quem sabe é você mesmo e Deus. Lembra que o ceifeiro fala assim, Elô, Senhor, deixa eu fazer a poda do joio, tá ruim esse negócio aqui. Aí o dono da plantação disse assim, não, 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 não. Quem vai fazer a poda sou eu. Aí eles põem, por que não? Porque joio e trigo são muito parecidos. Então você pode arrancar a pessoa errada. Mas eu não. Eu conheço o interior de todo mundo. Eu sei quem é quem.
Quem é você, irmão? Você é um trigo plantado pelo Senhor ou infiltrado do capeta? Pensa aí, irmão. Pensa. Porque do jeito que Deus traz os seus, o inimigo infiltra os dele. Pega a ideia, diz um pastor meu da teologia. Eu perguntava para ele, falei assim, irmão, pega a ideia, tá bom? Você cresce, aí deixa eu terminar o raciocínio. É, Existem salvos e perdidos em todas essas igrejas. Agora, nós da Igreja Adventistas do Sétimo Dia, se você não entende isso, se aproxime de um adventista maduro, uma pessoa coerente, sabe, equilibrada, e ele vai te explicar. Nós da igreja entendemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como nós entendemos a nossa fé, tá bom? Ah, mas procura saber como é que é isso. Nós nos entendemos como a igreja profética, escatológica, que foi separada para restaurar as alterações provocadas na lei de Deus pelo inimigo na Idade Média, como está profetizado. Esta igreja adventista, nós acreditamos que somos reparadores de brechas. Pregamos um tipo de evangelho eterno que restaura a lei de Deus e prega as três mensagens angélicas descritas no Apocalipse. Nos distingue. Ah, pastor, isso aí. Vai procurar saber com o adventista maduro os detalhes disso, tá? Agora, fora disso, o que importa nesse momento da história é o processo da fé. Se você é cristão e é sincero no que você crê, está salvo em Cristo. Tá bom. Bom, saindo desse contexto, vamos falar um pouquinho sobre um amadurecimento que você passa por ele muito legal, porque você em algum momento devolvia dízimo e oferta, Elo, meio que com uma barganha com Deus. Tipo, eu vou devolver o dízimo e oferta porque eu preciso das bênçãos, que eu não quero que falte nada para os meus filhos. Era assim que você devolvia o dízimo? Pastor, quando eu fico viúva, né, que eu fico com as crianças, a menor tinha 6 anos e a maior tinha 15, era uma grande preocupação minha me virar sozinha para sustentá-los. E essas crianças, eu tirava do meu pequeno salário até que resolvesse todas as coisas para entrar a pensão do pai para as crianças. E a minha maior preocupação, pastor, era que os meus filhos passassem fome, sabe? E eu falo assim, hoje, graças a Deus, eu penso totalmente diferente, mas eu tirava o meu dízimo, assim, com toda a minha força, com toda a minha o meu amor, devolvia o dízimo para o Senhor, mas eu devolvia sinceramente, de medo que os meus filhos passassem fome, que faltasse as coisas dentro da minha casa. E eu me valia nessa promessa do Senhor que ia derramar muitas bênçãos sobre o meu lar e tudo, que isso não é errado, a gente se valer da promessa do Senhor, mas esse medo que eu tinha e um dia eu escutei um sermão e comecei a rever os meus conceitos a respeito disso. Sabe, pastor? Daí, quando você começa a devolver aquilo que não é teu, devolver aquilo que não é teu para Deus, por amor a Deus, por obediência a Ele, é totalmente diferente. E Ele não ia deixar de dar comidas para os meus filhos, mesmo que eu não devolvesse o dízimo, porque o Senhor não faz uma troca com a gente, né? Você faz isso, é boazinha e eu te abençoo. Então, Deus ia me abençoar do mesmo jeito. Hoje eu tenho esse conhecimento, mas na época eu não tinha. Então, aquilo. E quando eu vejo que eu erro com Deus, pastor, é momentos de lágrimas. Eu choro aos pés do Senhor, mas eu choro de verdade, como uma criança quando chora pedindo perdão para o pai e para a mãe porque fez um erro. E eu faço bem isso. Eu choro mesmo na presença do Senhor, eu não me envergonho disso. E pedi muito perdão para ele por causa disso, porque eu não confiei na palavra dele, sabe? Eu não confiei nisso, eu tinha medo disso, que Vem ele não. comigo aqui, porque provavelmente
a sua formação religiosa lhe ensinou que devolver o dízimo era um bom negócio para ser bem-sucedido nesse mundo. Provavelmente lhe ensinaram assim. E aí você acabou acreditando nisso e processando a sua prática da fé nesses termos. Nesse período, Elo, em que você foi ignorante quanto à essência do real motivo da devolução do dízimo, Deus aceitou isso, porque era o jeito que você conhecia. Agora você conhece a essência desse processo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A viúva que deu a moedinha que tinha na mão dela, Jesus estava num lugar, no pátio do templo, em que tinha 7 lugares para purificação das mãos para entrar no templo. No pátio das mulheres, onde os homens também podiam ficar, tinham como se fossem gasofiláceos, lugares onde as pessoas colocavam as suas ofertas. E cada lugar desse tinha uma letra do alfabeto hebraico. E cada letra do alfabeto dizia que para que tipo de direção ia aquela oferta que você colocava. Então é nesse contexto que Jesus está pregando que ele é a luz do mundo, enquanto ele via pessoas chegarem nesses gasofiláceos e jogar grandes quantias de dinheiro lá dentro em moedas para que elas provocassem o barulho necessário para as pessoas. Puxa, você viu quantas moedas foram colocadas lá? Jesus está nesse contexto aqui. Aí quando ele vê uma mulher pobre, se esgueirando pelos cantos e silenciosa, coloca a menor fração, que seria 1 centavo hoje do dinheiro brasileiro, dentro de um lugar daquele sem ninguém ver. Aí ele diz assim, ó, ela deu muito mais do que todos esses que jogaram suas moedas para serem vistos. Jesus está dizendo, irmã, que dízimo e oferta não tem a ver com quantidade, tem a ver com o motivo pelo qual eu coloco meu dízimo e oferta lá. Não é a quantidade que interessa, é o porquê eu coloco. Eu devolvo o dízimo porque ele me deu tudo que eu preciso. Ele me entregou o Senhor Jesus para salvar a minha vida. Eu sou grato a isso. E ele pediu: parte dos seus rendimentos deve ser depositados no tesouro do Senhor para a pregação do Evangelho, tá bom? Como gratidão pelo sacrifício feito. Amém. É por amor, irmãos. O sacrifício do dízimo e oferta em resposta ao sacrifício da oferta. Cristo não é oferta? Cristo não foi ofertado por nós? Eu devolvo o dízimo e a oferta, Elô, porque Deus ofertou o seu filho. E em resposta a isso, eu sou grato e por amor, eu não dou só dízimo e oferta, não. A gente dá muito mais, Muito mais. né? Verdade, A gente dá verdade. muito mais. A gente tem que entregar tudo. É. Bom, vamos mudar de assunto? Você sofreu um acidente esses dias, como é que foi? Tem 8 meses, você está numa luta danada aí. Sim, pastor. Sofri um acidente 23 de setembro, um dia antes do meu aniversário. E esse dia eu cheguei para o trabalho, eu cheguei para trabalhar e eu trabalho num B&B. E no segundo andar tinham 2 quartos para ser arrumados, né? Porque tinha saído os hóspedes. E aquela manhã, por incrível que pareça, porque eu tenho a chave, tudo, eu vou, eu faço check-in, eu faço check-out, eu fazia tudo, tudo, era eu. Mas aquele dia, por incrível, assim, mão de Deus conduzindo tudo, estava o meu chefe e a mulher dele lá naquele dia. E ela disse para mim: tem os 2 quartos para arrumar. Eu subi rapidinho, isso era 7 horas da manhã. Subi rapidinho e voltei mais rápido ainda, pastor, porque eu enrolei um monte de lençol no braço,
e escorreguei no primeiro degrau do segundo andar, 7 metros de altura, e lá eu vim me quebrando toda, abri a porta da cozinha com o meu corpo, e ali eu já comecei a passar mal, porque bati a cabeça, quebrei costela, é, o braço, ele veio para aqui na frente, totalmente desgovernado, eu tive vômito, e o meu chefe, ele é médico, e quando ele viu eu vomitando, ele chamou rapidamente o socorro, e eu sei que era 7 horas, digamos que eu caí umas 7h15, 8 horas, eu já estava lá dentro do hospital fazendo todos os procedimentos que tinha que fazer, não tinha, só tinha machucado as costelas, me imobilizaram a costela e daí foram colocar esse braço no lugar e tentaram colocar, não conseguiram colocar no lugar sem anestesia, me deram anestesia geral. E quando voltei da anestesia, foram fazer radiografia, o meu braço estava fora do lugar ainda. E aí resolveram colocar esse braço no lugar sem, com toda a espala junto aqui, que era tudo fora, colocar sem anestesia, foi a manhã das dores que alguém podia sentir na vida, mas eu saí dali, depois eu fiquei muito grata já, porque não tinha acontecido danos piores, porque o meu pescoço era tudo um preto aqui, porque eu caí assim, e eu não sou muito leve, eu peso 70 quilos, sabe, pastor? Agora eu tô com 76, porque é muita cortisona e remédio e tudo, estou bem gordinha, mas 70 quilos não é pouco. Eu caí em cima desse braço, a cabeça, tudo, e, e não tinha quebrado nada, graças a Deus, assim, coisa grave, as costelinhas ali, as três, mas imobilizou, e a gente sabe que a costela tem que melhorar sim. E eu já comecei a agradecer a Deus e disse assim, obrigado, Senhor, porque não quebrou nada, porque no momento que eu vomitava, pastor, eu achei que eu ia morrer ali mesmo, eu ia morrer ali, e eu dizia para Jesus assim, Jesus, eu quero que o Senhor me salve, que o Senhor me aceite no seu reino, que o Senhor não tire de mim o teu espírito. Era só aquilo que vinha nos meus lábios, e a minha chefe escutava eu dizendo isso. Eu falei, que se salve, eu Sabe, orei. sabe, sabe por que que você disse isso? É, Porque a boca fala do que o coração está cheio. sim. Quando um crente, olha que isso é importante. Quando um crente pensa que vai morrer e ele clama pela sua salvação, está no lugar certo. Amém, pastor. E Porque eu vou clamava, morrer. alta Segura, segura, segura. Vou morrer, meu Deus, meus filhos. Vou morrer, meu Deus, meu pai, minha mãe. E agora? Não. Meu Deus, eu vou morrer. E minha salvação? Senhor, por favor, me aceita, me perdoa, não deixa eu morrer perdido. Quando um crente que, que sofre a possibilidade da morte, ele pensa na sua salvação e clama por ela, penso que o coração está no lugar certo. Bola! Põe o coração no lugar certo, varão. Salvação é mais importante. E quando você chegou no hospital, o atendente diz assim: Minha filha, tu acredita em Deus? sim, É me porque, perguntou, o ortopédico perguntou, pastor, porque daí ele fez radiografia, ressonância, tomografia, tudo, e ele falou assim: você acredita em Deus? Primeiro, você é muito elástica, ele disse para mim, né? Porque saiu tudo aqui, e a princípio não viu na ressonância que tinha arrebentado os tendões do meu braço, sabe? E, e ele pergunta para mim se eu acredito em Deus, e aí eu começo a pregar para ele. Eu já comecei a pregar para ele que eu não perco mesmo, porque, na porque. verdade, quando tu viu que não morreu, tu já continuou, Oh, começou sim, a pregar para o povo, né? sim, Peraí, sim. já sobrevivi, deixa eu agradecer a Deus. E como é que a gente agradece a Deus sobrevivendo? Pregando, irmãos, é pregando a palavra. Acorda, menina, é lá fora pregando o evangelho. Porque Sim, pastor. você E, reconhece, Lô? Você tá? reconhece que foi Deus quem livrou você? Absolutamente, pastor, absolutamente, não tenho dúvida, dúvida, se o senhor vê a altura que é aquilo, e o senhor conheceu as casas aqui na Itália, são bem altas, assim, e
E eu, seguramente, eu tenho certeza absoluta que foi ele que foi me derrubando, caindo assim, ele foi me cuidando, sabe? Quando você está num momento muito difícil da tua vida, e daí você está toda cheia de hematomas, e Jesus vem curando você. Foi assim que eu me senti aquele Elô, dia. deixa eu Hã? dizer deixa eu dizer uma coisa para eles aqui, que eu quero Hum, transicionar para a parte da sala. sim. Se a Elô caiu, tá aqui, tem 8 meses, o braço está dando um trabalho, mas o ortopedista disse, minha filha, se tu não crê em Deus, passa a crer, porque do jeito que aconteceu contigo, não era para estar viva mesmo, não. Agora, deixa eu dizer para você o seguinte, se ela tivesse morrido, tudo bem, irmãos. Sabe por quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Jesus. Jesus não veio nos libertar de uma queda de uma escada. Jesus veio nos libertar da malignidade do pecado, irmãos. Se a gente sofrer todo o dano dessa terra, se a gente morrer todo estraçalhado nessa terra aqui, se a gente perder tudo aqui, irmãos, terá valido a pena. Porque o Senhor, Elô, não veio livrar você de uma queda. Ele livrou, mas ele nos livra da condenação do pecado. Entende, irmão? Ah, pastor, estou passando um momento tão difícil. Ele veio para nos libertar da condenação do pecado, irmãos. A gente não podia fazer isso. E ele fez por nós aquilo que não podíamos fazer. Elô, Ah, eu não você. sei qual foi o motivo, assim, de Deus ter me protegido dessa queda, sabe, pastor? E eu estou, assim, nas mãos do Senhor sempre. Mas uma coisa, pastor, eu aprendi nesse período, tenho aprendido nesse período aqui, que eu precisava ter uma intimidade maior com Ele, pastor. A minha vida era trabalhar, trabalhar para ajudar os outros. Pastor, não tenho nada hoje. Se o senhor perguntar, você tem 100 euros para me emprestar? E eu vou dizer que eu não tenho, Se eu porque, soubesse que tinha, eu ia pedir emprestado agora. Tô brincando, tô porque brincando, tô brincando. eu não é disso que eu preciso. Eu precisava ter essa intimidade com o Senhor que eu tenho tido nesses 8 meses, pastor. Que eu tenho falado dele, que eu tenho levado a mensagem, Às que vezes, às vezes, curado o meu coração mesmo diante de situações muito difíceis. às vezes Deus dá uma freada na gente mesmo, sabe? Ele permite pra gente. Sim. Falou, "Ó, filhão, nesse ritmo você vai se perder. Eu tô tentando te falar de outro jeito, tu não. Então, vou permitir que tu tropece aí, caia na escada para tu ficar uns meses na minha mão, para tu entender. Às vezes ele usa assim, ele fez Abraão ir até caminhar 3 dias achando que ia matar o filho. Abraão aprendeu coisas que ele não aprenderia em outros momentos. Aprendeu porque estava passando por aquela aflição. Elô, Hum, você entra na sala 57. Eu queria que você dissesse para esse pessoal aqui, está com a camiseta, está com o looping como fundo. Você vive a sala já há alguns anos conosco, assim como muitos amigos da Itália, que nós vamos rever por aqui em testemunhos. A sala mudou muito o seu cristianismo, sua maneira de ser adventista. O que que a sala ensinou para você? pastora Sala mudou o meu cristianismo 95%. Sabe? Aquela Elo de antes da sala, que faz uns 4 anos e pouquinho que eu estou na sala, aquela Elo não existe mais, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E a sala me ensinou tanto, pastor. Deus de aprender a orar, que eu não sabia orar. E outra coisa, pastor, também, eu acho que eu falei no último áudio, que eu não pedi as coisas para Deus, porque eu não queria incomodar Deus, porque Deus tinha tanta coisa para fazer, então eu não queria orar, eu não orava para não pedir, para não incomodar Deus. Disturbo é uma palavra italiana. Não incomodar Deus, aí eu não orava, pastor, era aquela oração de agradecimento. Eu acordei, obrigado, Jesus, e ali eu me ajoelhava e falava com ele, meio-dia pelo alimento e à noite pelo dia, e assim passava o meu dia. Depois que eu venho para a sala 57, pastor, além de aprender a amar as pessoas, com todos os defeitos que elas têm, com todas as ofensas, mesmo comigo, sabe?
É perdoar e amar. Esse é o meu lema, pastor. Perdoar, amar e ajudar e levar a mensagem do Senhor, porque é isso que me faz bem. É isso. E outro dia eu disse para minha filha, porque aqui em casa eles me dão uns sobrenomes, né? Elô 57, Elô Adventista. E assim, eles sempre me dão uma. Esses são os filhos, né, pastor? Você tá bom de apelido, viu? Tá bom de apelido. Sim, Elô de Jesus. Meu marido diz que eu sou Elô de Jesus Cristo e eu digo para ele, aleluia, aleluia. Porque ele disse outro dia para mim, você e o teu Senhor. E eu achei que ele estava com ciúmes de mim, do meu Senhor. Eu falei, ó, que aqui não tem competição, não tem competição se você está com ciúmes. Mas eu aprendi com a sala, pastor, aprendi com o senhor muito como pastor, como representante de Cristo aqui na terra, aqui nessa sala, com a sua família, com a minha psicóloga maravilhosa, aprendi demais com ela nesse tempo, uma pessoa tão pequena, tão jovem, que eu quero dizer, tão jovem, mas de uma sabedoria, tem me ensinado demais. E A com esse Elô, pessoal a da sala. Elô, a Elô, para vocês que não sabem, a minha filha tem 25 anos e é psicóloga. E a Elô é acompanhada por ela como psicóloga. É legal saber disso. Uma coisa importante, Elô, eu não sei nada sobre a sua vida que você não tenha me contado. Claro, Porque pastor. ela é minha filha, né? Então, alguém pode dizer assim: vou tratar com a filha do pastor Wagner, ele vai saber tudo. Não. Assim como eu que sou conselheiro, eu não abro aconselhamento para ninguém do que as pessoas confessam ou despejam sobre mim. A minha filha mantém total sigilo. E quando você fala que ela te faz muito bem, que é uma menina sábia, eu fico muito contente, porque não é só psicologia, é resultado do trabalho do discipulado do papai e da mamãe também. Pastor. É uma bênção. Essa menina é uma bênção. E ela tem me ensinado muito. E tinha, nos primeiras sessões, assim, eu tinha vergonha de algumas coisas, né? Por ela ser menor que a minha filha menor, menor que a minha filha menor, tinha vergonha de algumas coisas. E um dia ela disse assim para mim: Elô, eu vou te falar uma coisa agora. Ou você me conta toda essa história do A a Z, porque não é só uma roupa suja atrás da porta, sabe, pastor? Não é só, tem coisa muito grave por trás disso. Então você me conta tudo, porque se você ficar com vergonha ou escondendo alguma coisa, não tem como eu poder trabalhar com você. Daí eu me joguei, pastor, daí eu abri assim e foi tão bom. E já era para ela ter me dado alta, graças a Deus, mas a gente ainda faz uma ou duas sessões por mês e a minha filha faz com ela e agora o meu genro também vai fazer também com ela, então muito especial a Ela, Hannah. ela é psicóloga. O meu plano é o seguinte: Hum, se Jesus não voltar até eu encerrar a minha carreira, que faltam é, 12 anos para eu encerrar minha carreira como pastor na ativa. Se Jesus não voltar até lá, eu vou trabalhar para sair do ministério, encerrando minha carreira ministerial na ativa. Vou continuar sendo pastor o resto da vida, mas eu vou me formar em psicologia para fazer parceria com ela e nós vamos rodar esse mundo fazendo palestra e amém. atendendo virtualmente. Eu quero ainda continuar ajudando pessoas nessa área, viu? Vai ser Ah, uma. pastor, quando a Verinha diz assim para as pessoas fazerem terapia, né, que faz bem fazer terapia, e ela fala muito certo isso, porque eu achava que eu não precisasse, e quando eu contatei a Hannah pela primeira vez, foi assim, eu vou fazer para não precisar fazer no futuro, mas aí fazendo, eu percebi de quanto eu precisava já ter começado há muito tempo atrás, sabe? Muitas feridas assim do passado. E muito bem. Tá tudo. Irmãos, esse papo sobre a Hannah não estava programado. A, Han- Não, a Hannah se formou, já vai para o terceiro ano que ela está conosco em casa de volta. A sala tem 5 anos. Se eu falei sobre a Hannah aqui 2 ou 3 vezes, foi muito, sem dar detalhes. Porque eu tenho medo das pessoas confundirem que eu esteja usando a sala para inserir minha filha. Eu tenho medo. Eu insiro os outros psicólogos.
Eu Sim. falo do pastor Abdoral, eu falo da Verinha, eu falo do Marcelo, todos eles são psicólogos que atendem e certamente ajudam muita gente da igreja, porque muitos que entram em contato não têm condição de pagar, e quem paga tem que pagar para ajudar, porque é a profissão deles. Mas é a primeira vez, Elô, que eu me Sim. dei 5 minutos para falar sobre a minha filha psicóloga. Eu agradeço pela oportunidade que você está me dando. Pastor, não tem como, não tinha como eu dar esse testemunho e não citar a pessoa da Hannah aqui. E, e eu amo a Verinha, o pastor da Bidoral, o Marcelo Novaes, são maravilhosos. E eu até pensei antes assim dele, mas quando a Hannah esteve aqui, eu vi aquela moça tão jovem, mas tão madura ao mesmo tempo. Eu falei assim, eu vou precisar, eu vou fazer com ela, né? Eu vou fazer. E comecei a fazer e amei muito, estou muito feliz. Você me disse para a gente terminar nosso papo que entrar na sala parece que você se converteu. Pastor. É, foi eu me converti, verdadeiramente eu me converti. É, conhecer o Espírito Santo, pastor, eu pensava que o Espírito Santo era aquele espírito que pairava sobre as águas, sabe? Era aquilo, era uma magia, como diz o meu neto outro dia disse para a mãe dele, mamãe, o pastor da vovó, ele aparece na televisão, que é o senhor. Que legal isso. E aí, assim que eu pensava do Espírito Santo, pastor, e a sala, ela me ensinou tanta coisa que como fosse um novo batismo, e é um novo batismo diário com a sala 57, e mesmo quando eu não estou na sala 57, eu aprendi isso, a pedir esse batismo, que o Espírito Santo que me ensina, e eu me joguei nos braços do Espírito Santo, pastor, porque eu sou movida mesmo por ele. Uma pessoa precisa, é ele que me diz, escuta esse testemunho. Você pode dividir com ele. Eu falei, eu não estou trabalhando, eu não tenho. E eu discuto, né? Mas eu não tenho de onde que eu vou tirar. O pouco que você tem dá para dividir. A metade, divide, 20% de. Pastor, tenho tempo para contar um testemunho dentro do meu testemunho, bem rapidinho, Conte. de prosperidade. Aqui em Mantova precisa de um passe para entrar no centro histórico. E como eu sofri o acidente, eu esqueci de renovar esse passe. E a minha filha foi trabalhar no meu lugar. E quando a gente deu conta, tinha 6 multas para pagar de 82 € cada uma. E aí eu falei com a minha chefe, ela falou, mas você não renovou, como quem diz, responsabilidade tua, né, pastor? E eu sabia que era a minha responsabilidade. Ela falou, vai na polícia local e vê o que dá para fazer. Vou na polícia local me manda para Aster, onde que faz esse passe para o centro histórico. Chego lá, pastor, a senhorinha me chama e pergunta o que aconteceu, eu mostro a multa e eu explico a situação, que eu estava com a minha pasta de documento, tudo do hospital, falei, eu sofri um acidente, eu estou de atestado, todo esse tempo eu não me lembrei de pagar, essa eu vou pagar porque eu sei que chegou. E o policial já tinha me falado que eram mais 6 que tinham, e aí ela falou assim: não, nem essa você vai pagar. E ela foi lá, pastor, e ela não me deixou, ela me fez eu pagar uma taxinha de 21 € para ela poder fazer esse processo, ligar para a polícia local, cancelar todas as multas e tal. E ela pega e diz assim: nem essa você vai pagar. E eu chorei ali na frente da mulher, né? Porque eu sou muito chorona, sou igual a Val, pastor. A Val tá por aí, né? Tá, sempre. E Sempre. aí, pastor, chorei na frente da mulher dela, falou, mas por que você está chorando? Falei, estou chorando de agradecida, porque Jesus é tão bom comigo e ele me fez esse carinho hoje através da senhora. Então, eu estou muito feliz. E essa mulher ficou emocionada comigo ali. E eu fiquei muito feliz, pastor, porque a minha filha ia ter que pagar todas essas multas, trabalhando no meu lugar. Então, Deus faz tanto carinho para a gente, e se fosse em outro tempo, eu ia agradecer a Deus assim num modo muito superficial. Depois que eu entrei na sala, eu vejo que cada detalhe, pastor, cada detalhe da minha vida
é Ele que me dá cada coisa, seja boa ou seja ruim. Eu acho que sempre é um aprendizado e amor, amor com as pessoas e tudo mais. Eu quero agradecer pelo seu testemunho, pela boa conversa. Você gerou agora para nós uma imagem muito significativa. A maneira como você recortou o looping, ele não ficou inteiro na tela, mas em cima da sua cabeça está a pombinha do Espírito Santo. Que lindo. Isso é muito relevante, porque a gente trabalha aqui exatamente para isso, para viver sobre a guia, orientação e influência do Espírito sobre nós, ao nosso redor e dentro da gente. Verdade, pastor. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Agora é o seguinte, você vai falar para mim, mas Uhum. em italiano. Italiano. Io ti amo, ho bisogno di te per essere felice. Tu sei la faccia visibile di Dio. Io credo di più in Dio perché tu esisti e tutta questa sala esiste. Eu já acho bonito esse italiano, menino. Eu vou aprender a falar italiano só para eu Per poder. Oh, parlare così. é bonito demais, mas é bonito demais. Obrigado, Pastor, vamos eu dois. amo vocês, eu amo essa sala. Para mim foi maravilhoso estar aqui contando um pouquinho da minha história. E quero voltar a falar, porque para mim, pastor, testemunhar desse Deus maravilhoso é tudo de bom. Tudo. Tutto de bene. Tutto de bello, tutto de Ah, buono. Sì, tutto de buono. sì, Ai, tutto de um buono. preto desse aqui falando italiano vai ficar È lindo. tutto buono. Sì. Ai, que beleza. Obrigado. Vamos orar? Vamos, Vamos. pastor. Pai Vamos. bondoso, termina a cura da tua filha, que o Amém. ombro dela seja plenamente restabelecido. Amém, Esse Jesus. é Deus, transplante por bola. Obrigado porque o pastor Francisco saiu do hospital, está em casa sendo tratado. Amém, Jesus. Obrigado porque o pastor Jean, a medula dele pegou, Senhor. Obrigado. Amém, Jesus. Houve os pedidos feitos hoje pela Joana, são tantas necessidades aqui dentro. Eu quero orar pela irmã Girlene, irmão Pedro, que cuidam da família de uma pequena chamada Fatinha, de 44 anos, que sofreu retardo mental porque demorou a nascer. Amém, Nós temos Jesus. um culto sábado na casa dela e foi tão bom. Eles Amém. gostariam tanto que aquela menina levantasse daquela cama por um milagre. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor está sempre conosco aqui nessa sala, nos ajudando, aquecendo nosso coração. Abençoa a Elô, ela tem lutas que não foram relatadas aqui, mas que tem provado o coração dessa tua serva. Mantenha firme e que ela nunca se separe de Jesus. Amém, amém, Apenas Jesus. um dia feliz no precioso nome dele. Amém, amém e amém. Amém. Obrigado. De Um nada. bom dia na presença de Deus. Amém. O Senhor também. Até mais. Das suas meninas também. Obrigadinho, até mais. Bom, né, irmãos? Hein? Bom, chegou o fim, mais 3 horas e pouco de culto, que passa tão rápido que a gente nem vê. É uma vigília todo dia, a gente nem vê passar. Leilinha, minha filha, venha pra cá, minha irmã. É hora do nosso bom dia com alegria. Gostou da sala hoje? Nossa, um amigo sempre, né? Bom, né? Cheia da presença do Espírito Santo, como sempre. É tão gostoso a gente ver como tudo se amarrou, né? É incrível. O pastor Francisco ele não pôde vir, porque como a gente ora antes, né? Espírito Santo, Senhor direciona. E aí o senhor veio com a pregação, justamente de sair, né? De falar, de pregar o Evangelho, amar as pessoas, buscar as pessoas, pagar essa dívida, e aí depois vem eu com o evento que teve, as meninas também com o evento que teve no Desaguar.
e depois vem com esse testemunho maravilhoso, tudo amarradinho. É muito, muito lindo ver isso, é muito lindo. Vamos, vamos com chave de ouro, porque eu acho que eu ouvi um bom dia com alegria lá do Bole da Fátima e de todo mundo. Deixa eu ver se vai rodar mesmo. Libera aí. Bom dia com Bom dia com alegria! alegria! Bom dia com Bom alegria! dia! Bom dia Olá! com alegria! Bom dia!